Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Bem-vindos. Hoje a nossa live é sobre imitanciometria. Vamos aguardar as pessoas entrando. Oi, Ilka querida, tudo bom com você? Saudade. A hora que essa bagunça passar, a gente precisa encontrar. Vamos aguardar só um minutinho para a Érica entrar pela sigla. Vocês estão bem? Se cuidando direitinho? Opa! Também acho, Rê. Toda vez que a gente está aprendendo é sempre melhor. Saudade, Fá. Também tô com saudade. Oi, Érica, boa Oi, tarde. tudo bom? Eu tava no Tudo? lugar errado. Ah, normal. Oi, Jaque. Estabelecer. Tá me ouvindo? Eu Érica? tô, e você tá me ouvindo? Eu te Agora eu ouço, tô te você me... ouvindo. Agora eu tô ouvindo e tô te vendo. Tava conectando. Eu perguntei se as pessoas conseguiram entrar para dar uma espiada lá nos casos que a gente colocou no site. Ah, eu acho que não chegou para todo mundo a pergunta. Pessoal, vocês conseguiram ver os casos, as áudios com as imitâncias para a gente discutir? Bom, Cri, cri. enquanto o pessoal vai respondendo, a gente vai dar uma relembrada, né, no que é a imitanciometria, para poder partir do princípio, né? Como diria o professor Dion, vamos partir. Bom, então a imitanciometria é um exame que avalia a orelha média e o tronco encefálico baixo, né? Ele tem a função de verificar se existe secreção ou não, né, na cadeia timpano-auricular e como está o funcionamento do mecanismo de defesa, que é a deflexão do músculo estapede mediante um som alto. Todas recordaram? Bom, então nós preparamos, né, Eric e eu, casos, principalmente para que a gente tenha uma discussão mais elaborada sobre a questão da presença ou da ausência do reflexo. Quando nós estamos dando aula, normalmente, é uma questão que fica sempre meio complexa, né? Fica sempre meio confusa. Por que que determinada patologia tem reflexo? Por que que determinada patologia não tem? O que que isso indica? Isso é indicativo de central? Isso é indicativo de periférico? Então, a nossa ideia hoje é justamente tirar as dúvidas sobre isso, né, Érica? Sim, sim. Vamos lembrar que a gente sempre vai ter uma eferência e uma aferência quando a gente está pensando na imitanciometria. Então, de um lado, a gente tem uma sonda onde a gente vai colocar a oliva. Essa sonda tem 3 caninhos dentro. Todo mundo acho que já teve a curiosidade de tirar a capinha. O que, que são os 3 caninhos? A gente tem um pump de pressão que vai colocar ou tirar pressão do meato acústico interno, por isso é tão importante a vedação. A gente vai ter um alto-falante e um microfone. O microfone vai captar o som vindo do meato acústico externo e o alto-falante vai emitir um som em direção à membrana timpânica, certo? A gente vai ter no reflexo ipsilateral a aferência e a eferência provenientes dessa sonda e na pesquisa do reflexo acústico contralateral a gente vai ter a aferência vinda do fone e a eferência vindo da sonda.
Todo mundo lembra disso? Então, só recordando, a aferência é o caminho de entrada de qualquer estímulo e a eferência é o caminho de saída de qualquer estímulo, seja ele visual, auditivo, olfativo. Então, todos os nossos sistemas sensoriais, eles têm essa função da entrada, da recepção do som, né, do estímulo e a saída. Então, jóia. Maravilha. Então, se todo mundo lembrou de aferência e eferência, o resto é fácil. A gente tem que sempre pensar no que pode interferir na aferência e na eferência. Eu gosto muito de usar exemplos um pouco mais concretos da nossa, do nosso mundo, do que a audição. Por mais óbvia que seja a audição, ela ainda assim é abstrata, né? Porque a gente não vê a onda sonora, a gente não vê o reflexo acontecendo, a gente sente, mas mesmo como ele é um reflexo, ele é automático, então ele não depende da nossa vontade, do estilo, agora eu vou ter reflexo, não, agora eu não vou mais ter. Isso não tem como. Então eu gosto muito de usar o sentido tátil para exemplificar isso. O que a gente tem que sempre pensar? Se tem uma aferência e eferência, eu tenho uma inervação, certo? Então, o meu dedo, né, se eu colocar uma agulha, ele vai me dar um reflexo de dor. Esse mesmo reflexo de dor vai ser igual para a agulha e, por exemplo, para uma serra elétrica? Sim ou não? Não, né? Se o meu sistema ele responde à dor na mesma proporção entre uma picada de uma agulha e uma serra elétrica cortando meu dedo fora, isso não está normal. O que isso significa para a gente? Que ele está tendo respostas exacerbadas ao estímulo, né? E o contrário também, a gente tem que pensar. De repente, eu faço um corte com uma serra elétrica. E aí eu não senti quase nada de estímulo. A sensação de dor que eu tive foi igual a uma picada de agulha. Então, significa o quê? Que mesmo sendo um estímulo exagerado, o meu organismo não está se defendendo, não está tendo a resposta esperada para o tamanho de estímulo que a gente está tendo. Então, a aferência e a eferência de impedância tem que ser pensado da mesma maneira. A gente não coloca um som de 200 dBs na orelha do paciente, mas também não usa um som de 10, porque 10 dBs vai desencadear reflexo? Não, né? Espera que não, né? Oremos que não, a não ser que tenha uma nova geração mutante que tem reflexo com 10 dBs, mas eu acho um pouco difícil. Então, a gente tem as normalidades para disparar o reflexo, né? O limiar de audibilidade e o limiar do reflexo, para eles estarem normais, eles têm que ter uma diferença entre 70 e 100 dBs de acontecimento, né? Se eu preciso de muita energia, ou seja, se eu preciso de 105, 110, 115, 120 dBs para disparar um reflexo, a serra elétrica no lugar da agulha, né? Agora, se eu tenho o reflexo abaixo de 70, eu estou perdendo a minha sensibilidade, né? Então, qualquer estímulozinho, a agulha está fazendo a mesma dor que a serra elétrica. Então, a gente tem que tomar bastante atenção nisso. Eu tô meio assassina com essa serra elétrica, né, Érica? Mas foi ótima a analogia, foi excelente. Bom, então pensando nisso, o que a gente tem que levar em consideração para olhar a patologia e determinar se ela tem possibilidade de ter o reflexo ou não? Pensando na aferência, eu tenho que pensar na parte periférica, que é a minha cóclea. Se eu não tiver uma cóclea funcionando, né? Se eu não tiver limiar de audibilidade, como é que eu vou ter um reflexo? É o que eu falei para vocês. Se eu ouço em 100 dBs e eu dou um estímulo de 110, ou seja, tem 10 dBs de diferença, apesar de ser 100 dBs. Eu não tenho uma área dinâmica para ter um disparo do reflexo. Então, eu dependo do limiar de audibilidade. Primeira coisa. Segunda coisa que eu dependo é justamente da orelha média. Se eu, um mecanismo que foi feito para funcionar no meio aéreo, de repente ele está inundado no meio líquido,
que que acontece? A mobilidade da cadeia tímpano-auricular é muito ruim, ela vai ser lerda, ela não vai ter força para acontecer para eu ter a contração do músculo estapédio. E por último, eu dependo do quê? Justamente do nervo, né? Porque o som entrou, a orelha média permitiu a contração da cadeia tímpano-auricular, a cóglea permitiu a passagem do limiar. Mas se o nervo não estiver funcionando, se o tronco encefálico não estiver funcionando, eu não tenho aferência. Ou seja, eu não tenho como chegar, certo? Acontece um curto-circuito. Esses são os fatores que interferem na aferência. E os fatores que interferem na eferência? É justamente o caminho inverso, que é o nervo. A cóclea, não. Eu não dependo do limiar para ter eferência, mas eu dependo da orelha média, tá? Então, a diferença entre a aferência e a eferência é que na aferência eu dependo do limiar e na eferência não. Os outros componentes são iguais, orelha média e nervo funcionando. Tudo bem? Acho que tá tudo bem. Então, se a gente pensar nas patologias auditivas, a gente tem que ter muita noção de aonde que cada uma acontece. Então, se eu tenho uma estenose de pavilhão auricular, eu vou ter um problema de cóclea? Provavelmente não, né? Meu problema não vai Depende estar da na... origem dessa estenose. Se é uma Isso. genética, a gente pode pensar, mas a princípio, a estenose pela estenose, a cóclea tem que estar funcionando. Exato. Então, se eu tenho um colabamento do meu meato acústico, né? Do meu conduto, do meu pavilhão, eu tenho um problema na condução do som, né? Teoricamente, eu não tenho uma afecção de orelha interna e orelha e nervos e tronco encefálico, teoricamente falando. Então, o que vai primeiro me impedir de fazer a imitância nesse paciente? Não tenho acesso ao meato. Digamos que eu tenha acesso ao meato, consegui colocar a sonda, nem que esteja aquela de recém-nascido, consegui colocar. Ainda assim, a circulação da pressão vai ser igual se o meu conduto tivesse totalmente aberto? Não vai. Então, eu também tenho ainda um componente condutivo. Seguindo o nosso caminho, saí do pavilhão, do meato acústico, entrei na orelha média. A orelha média, como eu falei para vocês, ela é um mecanismo que funciona de forma aérea. Lá dentro tem que ter ar. Se fosse para ter líquido, nós seríamos peixes, né? Ou andaríamos com um aquário na cabeça. Ia ser muito engraçado. Mas enfim. Seríamos Bob Esponjas. Bob Esponja, exatamente. Então, como nós não somos o Bob Esponja, a gente tem que circular o ar aqui. Se eu tenho uma barreira, né? Se eu tenho uma modificação na estrutura, que ao invés de funcionar com ar, ela está funcionando com líquido, eu tenho uma lentificação da movimentação da cadeia tímpano-auricular. Eu posso falar que o meu problema está na cóclea? Se eu tiver líquido na orelha média? A princípio, não posso. Então, aqui eu continuo tendo uma questão condutiva. Agora, meu paciente não tem estenose de meato, não tem estenose de conduto, não tem líquido na orelha média. Ele tem uma lesão nas células ciliares. O caso dele vai ser condutivo ou vai ser sensorial? Ele vai ser sensorial, porque o som está chegando, né? O que não está fazendo o quê? É a transformação daquela onda que em algum momento foi sonora em impulso elétrico. Por quê? Por conta da cóclea. Então, aí eu já tenho uma perda sensorial. Continuei meu caminho. Digamos que a minha cóclea está funcionando normal, não tenho nenhuma lesão, nenhuma... Isso já, exatamente. Não tenho morte de nenhuma célula ciliada. Só que eu sofri um traumatismo craniano, bati a minha área occipital e aí eu parei de escutar. Vai ser condutivo? Não. Porque a condução do som está acontecendo. Vai ser sensorial? Não, porque minha cóclea está ok. Eu vou ter um problema neural. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das patologias com as audiometrias, porque a gente pensou justamente nessas 4 estações
que o som tem que chegar para poder desencadear o reflexo. Tá bom? Tem alguma coisa, Érica? Não, não. Vamos lá, vamos começar então. Foi excelente. Ah, que bom. Aprendi com a melhor. Uma tal de Érica Longoria. Ah, a gente só não conta quantos anos. Foi ontem. Vamos lá. Vamos começar pelo caso condutivo, unilateral? Sim, sim. Vamos lá. Então, pessoal, Então, participem agora, hein? Vamos lá, que a gente vai querer de vocês agora um pouco. Uma criança de 10 anos, do sexo feminino, audiometria, orelha direita, limiares de audibilidade dentro da normalidade, orelha esquerda, uma perda condutiva de grau leve. O que quer dizer uma perda condutiva de grau leve? Vamos lembrar? Ai, Também, saudade. Pamela. As crianças também. Vamos lá. A gente tem que ter uma perda. O limiar, a média tritonal, tem que estar abaixo, maior que 25 dB. E a gente tem que ter um gap aeroósseo. Isso é uma diferença entre via aérea, limiar de via aérea e limiar de via óssea. Então, nesse paciente, ele tem uma perda de grau leve e a via óssea dele tá lá mais ou menos em zero. Isso, Adriana, caso 2 no site. O SRT dele é zero na orelha direita, isso é, a média tritonal, 500, 1002, é de zero, a SRT dele é zero. É compatível? Compatível. Quanto que esse SRT poderia ser? Poderia ser 0, poderia ser 5, poderia ser 10. Ainda assim estaria certo. Na orelha esquerda, ele tem um SRT em 30, a média tritonal dele é em 30 dB, poderia ser o SRT dele, então, em 30, em 35 e em 40 dB. E para ambas as orelhas, a gente tem um índice percentual de reconhecimento de fala de 100%. Absolutamente compatível, certo? Imitanciometria. A gente tem curva tipo na orelha direita. Vamos lembrar os tipos de curva que a gente tem? Alguém se arrisca no tipo de curva da orelha direita? Eu acho que é tipo A. Isso! Vamos lembrar. A gente está usando a classificação de que autor para falar? Nós estamos utilizando a Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Vamos lembrar que a gente tem uma variação de autores, mas a gente... Isso aí, Janaína, isso aí, Cláudia. A gente tem a curva tipo A. Então, a gente vai ter algumas variações em torno de autores, mas aqui a gente usa sempre a Organização Mundial da Saúde. Se vocês olharem a curva da orelha esquerda é a curva tipo, tá com delay a resposta de vocês, eu vou dar um tempinho. A orelha esquerda, mesmo com a variação de pressão, ela permaneceu num platô. A gente não teve o pico da timpanometria. É curva tipo? Isso aí, 12. É tipo B, na orelha esquerda. O que quer dizer para a gente essa curva tipo B na orelha esquerda? Que eu não tenho mobilidade de membrana timpânica e ela é indicativo do quê? Isso aí, Cláudia, tipo B. Indicativo que eu tenho alguma patologia de orelha média que faça com que minha membrana timpânica fique mais rígida e que a orelha média esteja com algum líquido ou alguma mucosa, algum catarro lá dentro que não deixe essa membrana timpânica ter a mobilidade para me dar o pico da curva, certo? Certo, Aline? Quer complementar alguma coisa? Tá corretíssimo. A gente, então, aqui tem aquela modificação de um meio aéreo para um meio líquido, né? Isso, a patologia é otite mesmo, meninas. Muito bem. Provavelmente é daquelas crianças que deve ter aquela serosa que fica lá quietinha. Numa fase aguda, dificilmente a gente vai fazer
uma timpanometria porque dói, né? Então, e quanto ao reflexo, vamos lá. Quando a gente colocou o fone na orelha direita, e a sonda na orelha esquerda, eu estou tendo uma aferência direita e uma eferência esquerda, certo? A aferência vou dar o estímulo e o estímulo vai ser captado na orelha direita. Quando eu dei, quer dizer, vou dar estímulo para a orelha direita e ele vai ser captado na orelha esquerda. Quando eu dei o estímulo na orelha direita, com limiares de audibilidade absolutamente normais, eu não consegui captar na orelha esquerda. Porque se a gente olhar aí no audiograma, eu tenho ausência da orelha esquerda, certo? Do reflexo contra. Do reflexo contra direito. Por quê? É por um problema de aferência ou por um problema de eferência nesse caso? Então, pensando, na orelha direita... Só para o delay funcionar aqui. Então, entrou o estímulo pela direita, eu teria que estar captando na esquerda. Aferência normal, então eu tô com isso aí, Tamires, eu tô com problema de eferência. Eu não consigo captar o estímulo. Isso aí, Janaína, não consigo captar esse estímulo. Se a gente olhar lá no ipsilateral, o ipsilateral eu tô com a aferência e a eferência na sonda da orelha esquerda. Então eu não consigo captar nada de estímulo, porque nesse paciente, nesse caso do ipsilateral, eu dou o estímulo pela sonda e capto pela sonda. Mais uma coisa que é importante a gente lembrar, eu posso comparar o limiar de... Maíra, que saudade, linda! Eu posso comparar o limiar do reflexo estapediano ipsilateral com o meu limiar de audibilidade? Entenderam a pergunta? Quando eu faço a diferença entre o limiar do reflexo contra com o limiar de audibilidade, eu posso fazer essa comparação. Agora, eu posso comparar limiar de reflexo ipsilateral com o limiar de audibilidade? Não. Não, por quê? Por que essa comparação não pode ser feita? Eu acho que a gente pode abrir um parênteses um pouco importante aqui, né, Érica? Porque a gente tem uma questão de que, às vezes, as pessoas se atrapalham com a questão do reflexo, que é o seguinte. Vamos pensar na orelha esquerda, em 500. Eu ouço a partir de 30 dB, né? Então, antes disso, eu não ouço. E aí, eu precisei de um som de 110 dB, ou seja, 80 dB mais alto para ter o disparo do reflexo, né? Isso, não é dBNA, exatamente. Então, aqui, é como se eu pegasse esse 110 e cortasse 30 dB dele, para justamente eu conseguir ter o reflexo contralateral. No ipsilateral, como eu não tenho a circulação do som pelo tronco encefálico baixo, né, contralateral, eu não tenho como comparar isso com o limiar de audibilidade. Tanto que a diferença do reflexo ipsilateral, a máximo que a gente consegue ter é 90 dB. Eu não posso dar 110 dB na mesma orelha e capturar, porque o máximo que eu vou conseguir aí é causar um trauma acústico. É isso aí. Isso mesmo, Ana Clara. Ipsi é na mesma orelha e contra a gente dá o reflexo numa orelha e capta na outra. Então, nesse caso, quando eu estou fazendo contra da orelha direita, eu não consigo captar o reflexo porque eu tenho um problema de eferência. Eu estou com a minha orelha média da orelha esquerda prejudicada, com algum líquido, com algum muco, com algum problema nessa orelha esquerda. Então, eu não vou conseguir captar essa eferência. Agora, quando eu inverto, quando eu coloco fone na orelha esquerda e sonda na orelha direita, eu tenho
reflexo sendo a estimulação sendo dada na esquerda e sendo captada na direita. A direita não tem nenhum problema. Eu estou com orelha média ok, curva tipo A, então ela está apta a captar qualquer reflexo. O meu problema agora está de eferência. Mas como eu não tenho uma perda muito grande, a intensidade consegue disparar o reflexo. Vamos lembrar que o reflexo está acontecendo. Eu não consigo captá-lo. Não é porque eu tenho motite que meu músculo parou de funcionar. Ele vai funcionar, só que a mobilidade vai ser muito menor, o sistema vai ter muito mais problema para captar esse reflexo. Aline, desculpa, eu tive que rir. Eu também. Eu falei, pernilongo do inferno, isso é hora de passar. O intruso. Ele vai assistir. Exatamente. O músculo está lá funcionando. Só que eu não tenho sensibilidade suficiente da sonda para captar. Mas quando eu dou o reflexo do lado esquerdo e capto do lado direito, eu posso captar esse reflexo. Por isso que quando eu estou fazendo contra da orelha esquerda, o reflexo está presente. E o exame está errado? Por causa disso? Sim ou não, pessoal? Simone, para de rir e presta atenção na aula. Vamos lá, dona Beatriz. Dona Bianca. Qual que é a resposta? Eu posso ter reflexo na minha orelha esquerda? Mesmo ela sendo condutiva? Quando a aferência está lá na esquerda? Sim, a gente pode ter, né, pessoal? Porque eu... Não, Simone, não pode ter? Tá errado a áudio? Ah, não tá errado. Isso, ela tá certa, exatamente. Isso aí. Se a gente pensar que se eu pegasse esses limiares aqui da esquerda e eles estivessem aqui, por exemplo, ao invés de 30, 35, eles estivessem em 70, né? Então, ainda assim eu seria capaz de disparar reflexo pelo limiar na teoria? Na teoria, sim, porque a menor diferença que pode ter entre o reflexo e o limiar é 30 dBs. Né? Se o meu reflexo vai até 120, meu estímulo é capaz de chegar até 120, ainda assim eu seria capaz de ter reflexo, mesmo com essa questão de um limiar bem alterado aqui. Só que aí a gente vai esbarrar em outra coisa, que é o próximo caso. Só tô... a live de algumas pessoas está travando, principalmente da Bia. O que eu falei para ela é que essa live vai ser gravada e a gente vai colocar lá no YouTube do canal da sigla. Os links ficam lá no nosso site, no Aconteceu. Então, todos os vídeos que forem publicados vão lá para o Aconteceu e vocês conseguem assistir a live na íntegra. Inclusive, ver o pernilongo que passou, para quem perdeu o pernilongo, passou, vai estar disponível também lá na live. Vamos continuar. Vamos falar do outro caso? Vamos. Nesse caso aqui, eu não coloquei mascaramento de propósito. Eu acho que mascaramento pode ser um tema para um segundo encontro. Se a gente falar de imitância e mascaramento na mesma live, eu acho que as pessoas podem se suicidar caso morem num apartamento. Quem mora em casa não vale para o lado da janela, porque só quebra o pé e enche a paciência de quem fica, certo? O próximo caso é de uma pessoa do sexo feminino de 43 anos, que tem como profissão manicure. Ela tem uma perda condutiva unilateral à direita, de grau leve, a orelha esquerda dela é normal,
A SRT da orelha direita está em 30, que bate com a média tritonal. Na orelha esquerda, ela tem um SRT em 5, que também bate com essa média. IPRF da orelha direita foi feito em 70 dB. Tá bom, Ana Clara. Então a gente vai fazer mascaramento na próxima. Marcado, quarta-feira que vem, às 15 horas, a gente vai falar de mascaramento. Todo mundo traz chazinho de camomila, toma uma valeriana antes, que tudo vai dar certo. Não, a gente não precisa disso porque a gente explica de um jeito muito direitinho, muito bonitinho, que todo mundo entende. Exatamente. É só lembrar que a nossa cabeça não é refratária. A gente não tem um anteparo no meio da cabeça. Pensa nisso que vai dar tudo certo. Bia, otoneuro não é difícil. Otoneuro é legal. Você está falando com duas otoneurologistas. Otoneuro mora no coração. A gente pode discutir otoneuro em outro momento também. A gente pode discutir achados de exame. A gente pode juntar otoneuro com áudio e ver o que acontece. Vamos fazer... A gente vai ter tempo nessa quarentena para conseguir conversar de bastante coisa. E depois que ela acabar, a gente continua com o nosso grupo de estudos também. Só mudamos o horário, porque esperamos todos estar trabalhando nesse horário, certo? Amém. Vamos lá. Que assim seja. Quando a gente vai pensar Isso, Ana Clara, deixa o suicídio para a semana que vem, porque essa semana já está dominada. Não, gatinho. Precisa não. Vai dar tudo certo. Confia na gente. Na orelha... Vamos falar da imitanciometria. Na timpanometria da orelha direita, eu tenho curva tipo... Cri, cri, cri. Vamos lembrar que a curva tipo A, ela pode ser dividida em dois outros tipos. A curva tipo A significa o quê? Vamos pensar. Ela tem que ter um pico que varia entre quais pressões? Lá embaixo. 100 e menos 100. Isso aí, mais 100 e menos 100. Então, o pico da curva tipo A tem que estar entre mais 100 e menos 100 em pressão. E em volume, qual é a altura desse pico? Eu tenho que ter o mínimo de quanto e o máximo de quanto? Mínimo de... 0,3. Isso, Simone. Muito bem. Isso aí. Se eu tiver um pico abaixo de 0,3, eu estou falando de uma curva tipo A. Significa o quê? Que eu não tenho mobilidade na cadeia. Então, eu tenho uma rigidez na cadeia tímpano-circular. É uma curva do tipo A. Eu não tenho meleca em orelha média, mas eu tenho uma força diferenciada dessa orelha. Uma tipo A. Isso, na nossa época era AS mesmo, viu? Mas atualmente ela é chamada de AR. AR. Antigamente era ou AR ou AS e o pico era de 0,3 a 1,3. Exatamente. Lembra disso, quando a gente usava Jerger? Sim. Isso. E quando eu tenho uma curva maior que 1,6? Aí eu vou ter o quê? Uma rigidez da cadeia timpanocelular ou eu vou ter uma flacidez? Isso aí, Ana, AS. A Silvia Marra entrou no grupo, viu? Oi, Silvia! Do Fono Descomplicada. Bem-vinda! Tudo bom, Sil? A Nádia acertou primeiro que todo mundo. Isso aí. Vamos lá. Então, eu tenho uma curva rebaixada, uma curva tipo AS. Essa curva tipo AS é indicativo de uma rigidez de cadeia ossicular. Se eu olhar essa audiometria, eu tenho uma curva com presença de gap aéreo ósseo na orelha direita e uma curva com rigidez da cadeia ossicular também na orelha direita. É sinal de que patologia? Me lembra que patologia?
Otto. Começa com oto e termina com esclerose. É sinal que eu tenho uma otosclerose. E vamos lembrar que se a gente olhar ali na orelha direita, isso aí, Josi, otosclerose. Na orelha direita eu tenho um outro sinal nessa audiometria. Vocês conseguem identificar qual sinal que a gente tem presente aqui na audiometria da orelha direita, que também fala, isso deve ser otosclerose? Lembrando que esse sinal que aparece na orelha esquerda, ele é um sinal que acontece por alterações físicas, tanto da condução óssea quanto da rigidez da cadeia timpanocircular. E de pós-cirúrgico, esse entalhe de Carrara, isso aí, Juliana, o entalhe de Carrara, que é essa diminuição da via óssea em 2000 Hz, tem autor que coloca que em 500 eu tenho uma diminuição de 5 dB, em 10, 10, em 20 aumenta, aí sobe para, em 3000 fica em torno de 10 de novo, e em 4000 vai para 5. Esse entalhe, quando pós-cirúrgico, ele abre de novo. Essa via óssea não é uma perda de audição e não é um limiar real, é um limiar com artefato. Depois da cirurgia, essa via óssea vai subir porque ela vai ser libertada. Então, a gente volta a ter uma via óssea em limiares normais. Não que aqui esteja alterado, mas ela volta a ficar parecido com as demais frequências. Então, a gente quando está com a aferência na orelha direita e a eferência na orelha esquerda, neste caso eu posso ter uma alteração. Se esses limiares de via aérea fossem piores, talvez eu não tivesse o desencadeamento do reflexo, não por um problema de eferência, por não poder captar o reflexo, mas por não ter uma intensidade suficiente na orelha direita para desencadear o reflexo. Lembrando que na otosclerose é patologia de orelha média. A minha cóclea está ok. Então, esse cara aqui não vai recrutar, esse cara aqui não vai ter uma reação exacerbada para o som. Então, se eu tivesse lá em um limiar em 50, mais ou menos, muito provavelmente eu não teria o reflexo desencadeado. Eu poderia ter? Sim, poderia. Mas na maior parte dos casos ele costuma não aparecer, mas eu posso ter ele desencadeado. Então eu teria por um problema de aferência e não eferência. Nesse caso, como a perda é muito pequenininha, eu consegui ter uma resposta desse paciente. Como é o nome mesmo da diferença entre o limiar do reflexo acústico e o limiar de audibilidade? Vocês lembram? Nossa, Érica, essa nem eu tô lembrando. Recrutamento objetivo de... De MEDS, de MEDS. O MEDS, o nosso amigo do peito, recrutamento objetivo de MEDS. É que ninguém fala dele. Na verdade, isso é mais uma prova, né? E qual é o padrão de normalidade? Ele tem que estar acima de quanto para ser normal? Eu bato o olho e falo, esse cara é recrutante. Assim, para estar normal, entre 70 e 100. 70 e 100. E para estar diminuído? De 65 em diante, né? Até no máximo Exatamente. 30. Antigamente a gente falava em 60, né? Daí minha pergunta sempre foi, o que eu faço com 65? Senta e Né? chora. Senta e chora. Isso aí, de 70 a 90. 70 a 100, gente, já foi aumentado pela Organização É Mundial de verdade, Saúde. 70 a 100. Peraí, passou uma pergunta aqui da recrutamento de quê? Ana Clara, o recrutamento é quando a gente tem uma resposta exacerbada ao som. Quando o reflexo é desencadeado numa intensidade menor que 60 dB. Respondi a pergunta? Chama recrutamento objetivo de METS. Ah, tá, o nome. Desculpa.
Peraí que eu vou digitar. Peraí, gente. Cinegrafista de terremoto. E ela acha que vai dar certo. Ah, tenta, né? A gente já tá fazendo reabilitação otoneuro. Isso, Mets, é isso aí. É isso aí, Bia. Isso. Pronto. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho uma dificuldade horrorosa com os sinais de maior e menor, né? Eu nunca sei. Eu lembro de uma história da infância que o maior era o jacaré abria a boca para o lado do maior número. Mas me falaram que agora a gente corta a parte de baixo, se der 4 é menor, se der 7 é maior, né? Mas eu ainda tenho a história do jacaré na minha cabeça. Nesse caso, eu tenho um problema de aferência, de eferência da orelha direita. Então, quando eu falo em ipsilateral, eu consigo desencadear e captar o reflexo na orelha esquerda. E quando eu coloco sonda na orelha direita, eu não consigo captar esse reflexo. Porque eu tenho uma alteração de cadeia ossicular, eu tenho uma rigidez da membrana timpânica. Isso quer dizer que o reflexo, o músculo não vai ficar tentando contrair. Não, o músculo vai contrair porque ele não está com problema de inervação, certo? Se a inervação não tivesse presente nele, ele não ia conseguir contrair porque ia estar paralisado. Agora vamos pensar de outra forma. Depois da cirurgia, eu consigo desencadear esse reflexo? Depois da cirurgia, eu vou fechar esse gap. A minha via aérea vai subir, vai ficar acoplada lá na via óssea. Se eu olhar a audiometria, eu falo, paciente normal. Mas será que eu vou conseguir captar o reflexo desse paciente depois da cirurgia de otosclerose? Não. O que vocês acham? Não. Por que eu não consigo captar o reflexo depois da cirurgia da otosclerose? O que é feito nessa cirurgia? A gente tem a substituição do... Vamos lembrar do cavalinho, lá o estribo, né? A gente vai tirar o estribo, que é quem está dificultando a mobilidade na janela, e vou trocar por uma prótese. Então, o que pode dar errado nessa cirurgia? É uma cirurgia segura? Super segura. Mas eu vou fazer uma perfuração lá na membrana da janela oval para colocar a minha prótese de téflon ou de ouro, seja lá que prótese for utilizada. Se eu não colocar uma vedação muito boa lá, o que vai acontecer? Vai vazar todo o meu líquido de orelha interna e eu vou deixar meu paciente surdinho, certo? E eu não vou ter mais o reflexo. Isso é complicação cirúrgica? Não, isso é uma consequência cirúrgica. Não tem como ter mais o reflexo porque eu tirei o ossículo da orelha. Alguma dúvida nesse caso, sem falar de mascaramento, que mascaramento a gente vai ver semana que vem? O caso está redondo, eu posso liberar, para quem é supervisor de estágio, eu posso assinar e carimbar essa audiometria para liberar para o médico? Eu, como fonoaudiólogo, posso carimbar essa audiometria e liberar para o meu paciente levar para o médico que solicitou? Está redonda a audiometria? Eu sempre brinco que a audiometria é um exame redondo, né? Tudo tem que estar encaixando. Se não está encaixando, tem alguma coisa errada e eu preciso retornar para fazer o exame. Quem foi meu aluno da velha guarda, eu ainda fazia os testes com diapasão, porque eu acho muito legal o diapasão. Ele dá muito certo o diapasão. Não ria. Eu amo o diapasão. Na falta do imitância, ele funciona, que é uma beleza. Não, mas eles são precisos. Garantido. Se der errado o teste do diapasão, se você fez o diapasão e ele não fez o diapasão da maneira correta, Isso, e ele não bateu com a audiometria, fazer errado aí também não vale. E ele não bateu com a sua audiometria, tem pelo nesse ovo. Alguma coisa está errada. Se eu colocar o vibrador no meio da testa desse meu paciente
e pedir para ele apontar para o lado que ele está ouvindo melhor, para que lado vocês acham que ele vai apontar? Ó, temos a Paola, que é da disfagia aqui. Paola, ajuda a gente. Eu também adoro fazer o Weber. Ele é meu coleguinha. Prefiro ainda o Weber com diapasão do que o Weber com o vibrador. A gente vai ter que fazer uma aula só de acumétricos, Érico. Não é delícia uma aula de acumétricos? Se eu colocar o diapasão, o vibrador ósseo, no meio da testa do meu paciente e pedir para ele apontar o lado que ele está ouvindo melhor, ele vai apontar para o lado direito. Isso, Nádia, direito, direito com certeza. Porque eu tenho, é como se eu formasse uma caixa de ressonância dentro dessa orelha. Então, ele vai ouvir com maior intensidade à direita. Se ele apontar para a esquerda, a sua audiometria está errada. O gap aéreo ósseo não existe, tem alguma coisa nesse exame. Então, vai ter que refazer. Érica, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Que muitas vezes, quando a gente está dando aula, né, no começo, assim, para os alunos em relação ao gap, em relação ao que é a via aérea, o que é a via óssea, fica muito confuso. Por quê? Porque as pessoas ficam pensando, tá, mas a via óssea vem da onde? A via óssea ela é fabricada, tá? Porque a gente põe um estimulador na mastoide. Na vida real, a gente não tem condução por via óssea, a não ser que você coloque a boca no mastoide do paciente e comece a gritar, né? Aí você vai causar a vibração do crânio e da cóclea. Então, só existe via óssea durante a avaliação audiométrica. Por quê? Porque a gente fabrica ela com um estimulador. Seja o vibrador ósseo do audiômetro, seja o diapasão. Porque você imagina como a gente enlouqueceria. Cada palavra que você diz, você vibra o crânio. Se tua via óssea respondesse a isso, a gente ia viver numa tuba, né? Com aquilo ressoando o tempo inteiro na nossa cabeça. Vamos passar para o próximo caso? Senão a gente não vai dar tempo de discutir. Peraí. Vamos de qual agora? Vamos o primeiro neurosensorial. Primeiro aqui, eu já entreguei a resposta, idiota. Ai, Aline, seu... É das minhas. É das minhas. E aí, pessoal? Já entreguei que é neurosensorial, né? A anta, a mefistofélica aqui. Esse paciente, o que tem com ele aqui? O que está acontecendo com esse paciente? Os dois lados estão simétricos. Os dois lados eu tenho perda. Eu tenho curva de que tipo dos dois lados? O pico está em quanto? Em 1,1 e 1,2. Então, tem uma curva do tipo A, ou seja, eu não tenho nenhum problema nem na pressão, nem na compliância. Isso, Jô. Curva do tipo A mesmo. AD? Aonde tem um AD aí, Simone? É porque ela só está alta no gráfico, mas o pico máximo não ultrapassa 1,6. Isso, curva do tipo A. Muito bem, galera. Então, aqui, ó, o que está acontecendo com os meus reflexos, pessoal? Eles estão acontecendo? Estão presentes os reflexos? Todos presentes, todos os reflexos contra estão presentes, tanto contra da orelha direita quanto contra da orelha esquerda. Mas o que aconteceu? Apesar de eles estarem presentes, eles estão presentes em níveis normais, em níveis aumentados ou em níveis rebaixados? Estão rebaixados em relação a que normalidade que a gente falou?
Normal está acima de 70 até 100, e eu tenho eles menores que 60 em sua maioria, certo? Gente, ó, lembrando que que a gente tem que olhar em relação a aumentado ou diminuído é a diferença, tá? Essa aqui é a Isso, Cláudia. intensidade que o estímulo precisou ser dado para eu disparar o reflexo. O que eu tenho que olhar tá aqui, ó, é na diferença. Então, eles estão rebaixados. Isso, eu tenho recrutamento. Aliás, um baita recrutamento bilateral, né? É aquele paciente que quem trabalha com protetização fica feliz na hora que recebe no consultório. Você fala É, como colocar um aparelho e esse cara sorrir para mim depois. exatamente. Só sendo muito meticuloso. Então, pessoal, o que que acontece? Eu tenho recrutamento. Só que, olhando a minha audiometria, olha como está o reconhecimento de fala. Tá ruim para uma perda dessa? Ou o reconhecimento de fala tá até que ok? Reconhecimento até que tá bom, né? Para uma perda desse tamanho, e eu tive que usar o nível mais confortável de fala, que é o MCL. A gente Porque tem que senão, pensar nas duas variáveis, né? A gente tem que pensar no quanto ele ouve e no tanto que ele é recrutante, né? Então, a gente tem duas variáveis complicadas. Então, tá excelente ele ouvir em 76% dos monossílabos. E outro fator importante, na hora de fazer o exame, a gente tem uma observância, eu ia falar, uma observação do lado do IPRF, que é o MCL. O que, que é isso? Most Comfortable Level, que é para quem pegar esse exame saber que não foi feito na intensidade indicada, porque o paciente teve desconforto. Então, foi feito na intensidade de maior conforto para o paciente. Se você fizesse, a média dele aqui é em 60, na orelha direita. Se eu fizesse isso a 100, você ia ter um paciente que ia ficar piscando e pulando na cadeira. ia Ele errar pelo não ia desconforto, né? responder. Exatamente. Aí esse IPRF ia lá para abaixo de 50, você ia falar, nossa, é retrococlear. Não, você só deu muita intensidade e feriu o paciente, ficou cutucando esse paciente com a vara curta. Então, pessoal, essa perda aqui, ela é na cóclea ou ela é no nervo? Já que eu entreguei que ela é neurosensorial. Já que você não sabe guardar, não sabe guardar segredo. Não, no próximo eu nem vou abrir a boca. Eu tenho um problema coclear ou tenho um problema de nervo? Começa com co. É uma alteração sensorial, né? Isso, coclear. Muito bem, Ana, é isso Cóclea. mesmo. Isso. Ela é coclear, pessoal. Eu tenho, ó, reflexos rebaixados, porém presentes. Eu tenho a necessidade de utilizar um nível mais confortável de fala, mas ainda assim eu tenho um reconhecimento de fala muito bom, tá? A gente tem que prestar muita atenção, lembrando sempre que nosso sistema auditivo, ele é preparado, ele foi desenvolvido para escutar sons de fala, né? O tom puro é um tom que foi criado, né? Ele não existe na natureza, ele é sintético. Então, se eu tenho um reconhecimento de fala melhor do que eu tenho um reconhecimento de tom puro, eu não tenho um problema de nervo, eu tenho um problema de cóclea. Vamos Tudo comparar bem? com o próximo caso, que agora eu dei o spoiler. A gente faz uma dupla ótima. Vamos ver qual é a diferença desse caso. Eu tenho uma orelha direita normal e uma orelha esquerda com uma perda auditiva neurosensorial, certo? Eu não sei de onde vem esse barulho, mas tudo bem. É o celular Na vibrando. orelha. Então, mas eu não sei qual. E uma orelha esquerda com perda.
o que que eu vou, a primeira coisa que eu vou olhar nesse paciente, o que que é? Eu tentar achar se é uma patologia coclear ou retrococlear. Então vamos ver. Mascarou via aérea. Tá certo. Mascarou via óssea. Ok. Se eu não tivesse mascarado via óssea, pode ser que essa via óssea tivesse lá em 0. Eu fosse olhar o exame, condutivo. Aí eu vou fazer o índice percentual de reconhecimento de fala e vejo, com uma média de 50, 60 dB, a pessoa reconheceu só 40% dos estímulos apresentados. Esse IPRF está compatível com essa perda? Não, né? Ele poderia ter reconhecido muito mais. E com dissílabos só subiu para 56, que também continua muito baixo. Quando eu olho, aí, se eu tivesse feito lá a minha via óssea com pouco mascaramento ou com mascaramento errado, eu vou fazer meu IPRF, o que, que vai acontecer? Não vai bater, porque se esse cara fosse condutivo, o meu IPRF seria em 100%. Porque o que o condutivo Sim. tem? Ele precisa de energia. Você deu energia para ele, você deu volume para ele está feliz e está reconhecendo tudo. Por isso que... Oh, meu Deus, eu descobri de onde sou eu. E ele está feliz e está reconhecendo tudo. Né? Quando eu faço IPRF e vejo 40%, você fala, peraí, eu dei a energia necessária, mas ele não conseguiu utilizar essa energia. Então, você já iria rever sua audiometria. Se você tivesse um diapasão, bate lá o diapasão, coloca na testa do paciente, você ia ver que ele ia lateralizar tudo para a direita. Porque, nesse caso, a via óssea está rebaixada. Certo? Deixa eu só fazer uma propaganda da gente e de quem acabou de entrar aqui no grupo. Estamos sendo prestigiadas por nada menos, nada mais que Thelma Costa. Nossa, que delícia! Bem-vinda, Thelma! Obrigada, professora! A gente adora a sua presença! Agora eu me senti importante. Ficou clara essa parte do IPRF, pessoal? Que ele está incompatível com o pum puro? Agora, olhando para cá, para os nossos reflexos. Olha o que está acontecendo. Na orelha direita, era para eu ter um problema de aferência? Eu tenho limiar para desencadear? Tenho. E o que aconteceu? Por eu ter uma questão de nervo, então agora eu tenho uma perda neural, eu não consegui desencadear o reflexo, nem pela aferência e nem pela eferência, no contralateral. Já no ipsi, aqui eu consigo. Né? Eu tive presença na orelha direita e ausência na orelha esquerda. Então, são todas, como a gente estava falando, a Érica, a minha outra chefe, doutora Sandra. A gente tem que sempre olhar o exame e ver se tudo que está acontecendo nesse universo aqui, pessoal, se ele realmente é compatível. Nós vamos cair em 20 segundos, Érica. Mas deu para entender Deu para entender, pessoal? Peraí, é isso mesmo? Vamos lá. Em 30 segundos. Deu para entender a imitância, pessoal? O que é, como é que ela mede, o que a gente tem que olhar em relação ao reflexo? Para variar, para a gente foi muito divertido, foi um prazerzaço, né? Ficar aqui falando e ficar recebendo as respostas de vocês, porque é muito bacana a gente ver que tem muita gente interessada em áudio. Hoje, essa live já vai estar disponível no canal do YouTube. E a semana que vem a gente discute mascaramento no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por prestigiarem. Deixa eu só te interromper ali antes que caia. A dúvida que vocês tiverem em mascaramento, podem mandar para o contato @siglaeducacional.com.br.
Vão mandando as dúvidas de mascaramento.